Renato, quando a gente fala de lubrificação de compressor de ar, é um tema tecnicamente banalizado, porque quase todas as empresas têm 1, 2, 3, 5 compressores de ar, por menor que seja, tá? Muitas vezes se opera em condições ou mesmo com os lubrificantes default, ou seja, é o lubrificante que o fabricante recomendou, e às vezes não se atenta realmente quais as condições que aquele compressor está trabalhando. Quais as dicas que você pode dar, Renato, para selecionar primeiramente um óleo correto para um redutor e quais os parâmetros que influenciam na escolha do lubrificante para um compressor? Tá. Bom, acho que mesmo sendo uma resposta meio chavão, meio padrão, acho que você tem que seguir a própria recomendação do fabricante. Na maioria das vezes o fabricante ele recomenda a viscosidade, tá? E ele vai recomendar na maioria das vezes a base química do óleo. Se é mineral, se é um PAO, exato. Por aí vai. Não foge muito disso, né? Tá. Na maioria das vezes. E é claro que você tem, às vezes, lubrificantes específicos por um determinado número de horas que você espera trocar. Certo. Então você vai ter óleo para 2.000 horas, 4.000 horas, 8.000 horas e assim por diante. E esse número de horas também está diretamente ligado com o número, ou melhor, com a temperatura de descarga. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes é muito comum a gente verificar assim. Não, eu uso óleo sintético para 8.000 horas. Aí não está durando 8.000. E aí não está durando 8.000, eu começo a perder muita eficiência ali no compressor de ar, o processo de degradação do óleo se acentua muito. Essa questão da temperatura de descarga ali do ar que influencia? Sim. E essa temperatura de descarga, ela, é claro, além de todo o projeto em si do compressor, tem algumas coisas que são mais ou menos simples, né? Mas às vezes a questão, por exemplo, do layout, de que maneira que você está montando os compressores. Né? Então você imagina às vezes numa sala de máquinas que você tem lá uma bateria de compressores, 4, 6, 8 compressores. E aí você não tem um bom sistema de ventilação. Aí você tem o primeiro que começa a descarregar o óleo, a descarga do ar aqui é numa determinada temperatura, 80 graus, às vezes 90, e a coisa vai subindo. Aí daqui a pouco interfere na temperatura de descarga do próximo e assim sucessivamente. O próprio calor de uma máquina vai irradiando também nas outras, né? Isso é muito comum, porque assim, compressor de ar é um equipamento que gera muito ruído por si só. Então, eu, por exemplo, já visitei muitas empresas que ou eles colocam uma sala de máquinas mais distante da operação, meio isolado, vezes, né? E às vezes coloca num sistema um pouco mais fechado, isolado, com acusticamente. E aí você perde completamente a ventilação ali, a refrigeração do seu sistema. Sim. Isso influencia muito. E aí você vê máquinas que a temperatura de descarga está 99, 102, 105. Nessas condições, um óleo não vai durar 8.000 horas. Não. E aí você tem aquela famosa regra dos 15, né? Ou às vezes, dependendo para compressor, você pode até usar a regra dos 10. Mas a cada aumento de temperatura, se você subir 15 graus, por exemplo, você vai reduzir a vida útil pela metade. Ou seja, você vai sair de uma condição de 8.000 horas para 4. Mas eu estou usando um óleo sintético, sim. Então você imagina o seguinte, vamos supor que você esteja trabalhando ou esteja dimensionado para 80 graus, né, de temperatura de descarga. Aí você vai esperar, por exemplo, 4.000 horas, 80 graus. Aí ele vai lá e sobe para 95. Tá? Dependendo da regra, você pode usar a regra dos 15 ou a regra dos 10. De repente ele subiu para 95. Ele vai cair para 2.000 horas. Sim. Aí você vai colocar a culpa no óleo. Não. A questão é toda do projeto ali. Da onde está essa sala de máquinas? O que está acontecendo para que essa temperatura de descarga seja mais alta? Você tem que avaliar, às vezes, a localização. Então, por exemplo, existem lugares em que você... No Nordeste. Então você já sabe que a temperatura ambiente no Nordeste é mais alta que no Sul, por exemplo. Sim. Eventualmente você tem que ajustar a viscosidade do óleo. Sim. Um compressor trabalhando no Nordeste, ele pode trabalhar com uma viscosidade completamente diferente de um compressor trabalhando no Sul. De repente, um grau ISO-VG acima, por exemplo. Às vezes você está lá com 46, talvez você tenha que mudar para um 68. E aí entra nesse detalhe que e aí eu vou fazer um contraste com aquilo que você falou no começo. Sempre seguir a recomendação do fabricante. Vírgula. Mas esteja atento às suas condições também, Exato. né?
Porque ele não tem como prever isso, né? Ele vai a princípio falar assim, beleza, essas condições aqui são nas famosas CNTP, né? Sim. Tá, mas a minha condição de temperatura aqui não é 25 graus. Exato. O normal é 35, é 10 graus mais do que o normal, que seria de 25. E aí, o que você faz? Sabe? Você tem que desligar e ligar o compressor de ar muitas vezes durante o dia. O que vai acontecer? Você vai dar partida nele de manhã, numa determinada condição de temperatura. Sabe? Você vai dar partida nele à noite, numa outra condição de temperatura. Então, tudo isso interfere. Agora você tem que avaliar essas questões todas. Quando você muda e você segue pelo menos a recomendação do fabricante, a gente parte do princípio que ele fez todos esses estudos. Sim. Né? Pelo menos em bancada de testes ele fez. E ele testou e avaliou todos esses lubrificantes. Às vezes acontece até de uma certa, vamos dizer assim, customização do lubrificante, né? Ou adequação do lubrificante, às vezes, para aquela determinada região do mundo. Sim. Né? Então, às vezes, você vê um lubrificante que, na teoria, foi desenvolvido na Europa. para a Europa, e você está comprando a versão brasileira dele. Sim. Tá? Nem sempre essa versão brasileira está adaptada. E a gente, isso é legal você falar, porque a gente vive num país que ele tem múltiplos climas. Exato. Né? Uma coisa é a gente ter uma condição lá de Cuiabá, que é uma temperatura basicamente acima de 30 graus quase que o ano todo, e uma outra condição do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que sim, também faz 40 graus em algumas épocas do ano, mas em outras faz 0, -5. Sim. Então a gente precisa ajustar.